Portanto, aqui vamos trabalhar com as técnicas manuais, que são essencialmente três: a técnica da bola, a do rolo e da placa, e para isso temos aqui estes materiais. Os materiais são sempre muito simples, porque neste caso essencialmente modela-se com a mão, recurso a poucos utensílios. No entanto, temos aqui os teques, temos aqui o rolo da massa, o garrote para cortar o barro, a espátula e aqui um pouco de água, um pano para depois limpar. Portanto, aqui com este barro vou fazer uma bola. Vamos iniciar com a técnica da bola. De facto, a bola é a técnica mais utilizada. A partir da bola podemos fazer diversas formas. Por exemplo, a partir desta bola eu posso fazer aqui manualmente, quase como se fosse a trabalhar na roda, uma malga ou uma peça semelhante, uma chávena, outro tipo de peça, com essa forma. Portanto, furo aqui no centro e rodo manualmente o barro até lhe dar a forma. Fazendo assim alguma pressão, mais ou menos a mesma. Ao mesmo tempo vou sentindo aqui a espessura das paredes para que a peça fique minimamente uniforme. Claro que isto é uma técnica manual, já não estamos a trabalhar na roda do leiro e, portanto, não fica tão uniforme como no caso da roda. Aqui. Para retirar aqui estas pequenas fissuras, move-se um bocadinho o barro e aliso para que fique mais homogéneo e sem aquelas pequenas fissuras que resultam da secagem do barro. O barro começa a ficar mais seco, começa a perder a plasticidade e forma aquelas fissuras. Agora, isto já seria uma malga, ou uma tigela, também se pode assim chamar, mas também poderia ser uma chávena, se lhe aplicar uma asa. Para fazer a asa com um pouco de barro, faço um rolo. E agora aplico aqui. Para aplicar esta asa, para que fique mais seguro, fazemos aqui umas incisões nas zonas da colagem. Assim como aqui, a própria asa. Normalmente usa-se a barbotina, um pouco de barro diluído em água. Aqui vou só aquecer um bocadinho, porque o barro também tem umidade suficiente. E agora aplico aqui a asa. Só aqui uniformizar esta zona da colagem para que fique mais segura, porque senão torna-se aqui uma zona frágil e a asa pode descolar facilmente.
Também a partir da bola, muito simplesmente, posso fazer uma cesta, da mesma forma, furando aqui no centro e rodando. Para fazer a asa desta cesta, faço da mesma forma. Neste caso, como é cesta, vou fazer uma asa aqui angulada. E agora aplico aqui a asa. Portanto, isto são formas muito básicas, digamos assim, mas para quem nunca trabalhou, digamos, a modelar barro, são formas então fáceis de fazer. Técnicas também muito simples. Depois temos a técnica do rolo ou do cilindro. Neste caso, vou fazer um galo a partir aqui deste cilindro, com este rolo. E até com uma técnica que se chama repuxagem. Esta técnica não tem nenhum tipo de colagem, permite de um bloco só fazer toda a peça. Portanto, no caso do galo, vou-lhe fazer aqui o pé, como estamos em Barcelos, e algo que é de facto tradicional e um símbolo, é o galo. Portanto, vou fazer dessa forma. Agora, corto aqui em duas partes, mais ou menos até meio, e a partir daqui formo o galo. Vou repuxando, por isso esta técnica se designa de repuxagem, aqui para fazer o pescoço do galo, depois toda a cabeça e aqueles elementos. E com esta parte, aqui a cauda, ou o rabo. Posso ainda fazer as asas. Isto é um galo, como se está a ver, mesmo manual. Muitos dos galos são feitos em moldes, mas este é mesmo modelado manualmente. Portanto, aqui faço o bico e aqui posso ainda fazer aqui um take dos olhos. Assim, de uma forma muito simples, temos um galo também. Depois temos a técnica da placa. A técnica da placa consiste em fazer uma placa com o rolo da massa, rodando, exercendo sempre a mesma força para que o barro acabe por ter a mesma espessura.
Portanto, a técnica da placa também permite ser usada para fazer diversos tipos de peças. Por exemplo, aqui posso fazer uma peça cilíndrica, ou seja, um copo. Aqui, nesta fase em que temos a placa, também poderíamos fazer manualmente algumas figuras e aplicar na placa, por exemplo. Isto depois depende muito da criatividade de cada um. Neste caso, vou usar a placa então para fazer um género de copo, uma peça mais cilíndrica. Portanto, união. Isto, no fundo, esta forma é uma forma que quem domina a roda do leiro facilmente faz esta forma na roda do leiro. Mas como a roda do leiro é uma técnica que exige muito tempo de aprendizagem para de facto dominar, poderá-se contornar, digamos que essa dificuldade, usando estas técnicas manuais que são mais simples. E agora faço o fundo. Aplicar. Portanto, como este barro tem umidade suficiente, praticamente consigo fazer a rolagem também de forma fácil. Caso estivesse mais seco, aí era necessário recorrer à barotina para se poder fazer a união das partes. Mas aqui já fica suficientemente seguro, uma vez que está úmido. Se quisermos decorar essa peça, por exemplo, podemos fazer também manualmente um coração, por exemplo, uma coisa muito simples, e aplicar ali em alto relevo. Ou qualquer outra forma que se queira depois ali aplicar. Da mesma maneira, podemos fazer as incisões. Sempre que o barro está seco, devemos recorrer, porque fica mais seguro. Neste caso nem era propriamente necessário, mas só para mostrar aqui. Agora com o TEC concluímos aqui esta parte da colagem para que de facto fique mais seguro. Arrastando assim um pouco de barro.
estão alguns exemplos de peças que se podem conceber com estas técnicas manuais, desde a bola, a placa, o rolo, pois é a imaginação, a criatividade de cada um para realmente fazer aquilo que tem em mente.